Este mundo é um lugar onde o sangue dos fracos é derramado e os fortes se alimentam dele. Na penumbra de uma floresta antiga, a lei era simples e brutal. Agachado na vegetação rasteira, o caçador Joseph gesticulou para seu protegido. Aquilo ali é uma presa, ele sussurrou, sua voz um ruído baixo na quietude. Não se esqueça do que foi ensinado. Mantenha a calma. Johann Eitz, o nobre reencarnado, obedeceu. Ele puxou a corda do arco, os músculos de suas costas se contraindo com uma tensão que fez a madeira gemer. Seus dedos, envoltos em faixas, tremiam com a força contida. Ele mirou. Fogo! A madeira explodiu. Com um estalo que ecoou como um galho de árvore se partindo, o arco se desintegrou em suas mãos, a força monstruosa de Johann aniquilando a arma antes que ela pudesse disparar. A presa, assustada, fugiu para a escuridão. A frustração de Joseph explodiu em um grito agudo. Sir Johann, eu disse para pegar a presa. Por que você quebrou seu arco em vez disso? Johann olhou para os restos da arma com um sorriso culpado. A desculpa de que ela quebrou com muita facilidade só enfureceu mais o caçador, que lamentou por que um nobre não aprendia simplesmente a esgrima. A resposta de Johann foi fria, uma verdade pragmática que definia sua existência. Esgrima não dá dinheiro até você ser contratado. Tudo se resumia a isso: dinheiro. Em um mundo podre, o dinheiro era a única armadura que importava. Sua vida como Johann Eitz era uma piada cruel. Reencarnado após um acidente, ele nasceu nobre, mas no degrau mais baixo da hierarquia de sua família, um alvo para as lutas de poder de seus irmãos. O maior problema, no entanto, era a própria Era, um reino medieval realista e impiedoso. Um lugar onde os esqueletos se amontoavam nas sombras da floresta, um testemunho de que nem a morte permitia descanso. Um mundo onde os fracos não são nada além de presas para os fortes. Para evitar se tornar uma presa, ele precisava de uma coisa. Eu preciso de dinheiro! Ele não despertou nenhuma habilidade especial. Seu único objetivo, então, tornou-se o ouro. Com ele poderia comprar sua liberdade, talvez como um comerciante ou mesmo um fazendeiro. Um grito agudo rasgou a quietude da floresta, quebrando seus pensamentos. Socorro! Alguém está aqui? Eles encontraram a fonte. Uma criança pequena, Del, encurralada contra uma árvore por uma matilha de lobos selvagens. Os olhos das bestas brilhavam na escuridão, os rosnados baixos vibrando no ar. O pânico tomou conta de Joseph. Há lobos demais, não podemos lidar com isso sozinhos, vamos recuar e chamar por... Hup! O som foi curto, gutural. Antes que Joseph pudesse terminar, Johann explodiu em movimento. Ele não hesitou, não calculou. Ele simplesmente correu, um borrão de determinação correndo em direção às presas dos predadores. Ser Johann é muito perigoso. Esses não são lobos comuns, são predadores de verdade. Está tudo bem, Joseph. Eu vou atrair a atenção deles, então você resgata a Del. Joseph observava, incrédulo, o nobre se oferecendo como isca para salvar um plebeu. Mas nos olhos de Johann não havia altruísmo. Havia apenas o brilho frio da ganância. Eu não sabia que esta floresta era uma mina de ouro. Sua mente calculou com a velocidade de raio. Pelo menos 10 lobos. Se eu vender todas aquelas peles, farei uma fortuna. Um grito de pura cobiça rasgou o ar, chocando Joseph até o âmago. Esperem por mim, minhas preciosas fontes de dinheiro! Ele avançou, a espada em punho, sua forma uma paródia grotesca de esgrima. Espere, o quê? Que tipo de esgrima bagunçada é essa? Gaguejou o caçador. A primeira fera saltou, uma massa de músculos e presas. A lâmina de Johann cortou o ar, desajeitada e lenta, e encontrou apenas dentes. Com um estalo doentio, o aço se partiu.
A choque da vibração percorreu o braço de Johann, mas não houve tempo para a dor. Uma segunda besta se lançou, suas mandíbulas se fechando em seu ombro, rasgando carne e tecido. Um grito de dor pura escapou de seus lábios quando o peso da matilha o derrubou. Joseph só pôde gritar seu nome em terror. Ao mesmo tempo, na vila de Bautroden, a procissão de inspeção da família Aitz passava, seu esplendor um insulto à miséria dos aldeões. O lorde do território, Diesen Aitz, bêbado e enojado, amaldiçoou o campo. Quando seu primeiro filho, Philip, relatou o desaparecimento de Johann, o desprezo do lorde foi absoluto. Por que se dar ao trabalho de procurar por aquele imbecil? Se ele morrer em algum lugar como sua mãe de origem humilde, que preocupação é minha? Sua atenção foi então atraída por uma enorme pilha de palha. Os aldeões explicaram que ela cobria os vestígios do treinamento de Ser Johann. O Lorde zombou. Psst! Treinamento? Um inseto patético como ele está treinando? Ele ordenou que a palha fosse removida. O que foi revelado silenciou a todos. Um tronco de árvore colossal, antigo e retorcido, estava marcado por incontáveis marcas de punho, sulcos tão profundos que pareciam ter sido feitos por um monstro. Lord Gessen Aitz olhou chocado para a prova do treinamento brutal de seu filho esquecido. De volta à floresta, sendo dilacerado, Johann teve uma epifania. Como eu pensei, lutar com uma espada realmente não é o meu estilo. Com uma explosão de força, ele chutou a fera para longe, um sorriso predatório se espalhando por seu rosto. Desta vez, vou lutar do meu jeito. A sobrevivência do mais apto. Para evitar se tornar uma presa, ele precisava de dinheiro. E para ganhar esse dinheiro, ele precisava de força esmagadora o suficiente para transcender as limitações humanas. Seus punhos se iluminaram com uma aura azul. O que se seguiu não foi uma luta, foi um massacre. Ele se moveu como uma força da natureza, seus punhos esmagando ossos e desgarrando carne. Cada golpe era um trovão, cada impacto uma explosão de sangue e pelos. O caçador só podia gaguejar, aterrorizado. E inacreditável! O que é essa força? Em meio à carnificina, Johann, banhado em sangue, sorriu. Sua única pergunta era pragmática. Quanto vale tudo isso? Johann não teve escolha a não ser aceitar que a vida neste mundo não era fácil. Sua infância foi um batismo de crueldade, forjado pelos punhos e insultos de seus meio-irmãos de status superior. "Morra, seu bastardo ilegítimo!" eles gritavam, o desprezo gotejando de cada sílaba. Ele aprendeu rápido a lição impiedosa deste mundo. Mesmo que fosse espancado até a morte, ninguém se importaria. O único em quem ele podia confiar era ele mesmo. E então ele pensou, o que eu preciso para sobreviver em um mundo medieval? Felizmente, ele tinha uma vantagem. Sua vida passada como um estudante moderno o havia enchido de conhecimento que as pessoas desta era não podiam sequer imaginar. Ciência do exercício, nutrição, artes marciais práticas. Ele decidiu usar isso. O treinamento começou. Corridas de alta intensidade que rasgavam seus pulmões, uma dieta nutricionalmente balanceada que confundia seus cuidadores e um regime de combate corpo a corpo que afiava seu corpo em uma arma. Anos de treinamento implacável se acumularam. Cada sessão exibia uma força cada vez mais esmagadora, um poder que parecia uma bênção ou um novo julgamento. Ninguém sabia ao certo em quanto tempo continuava a passar. De volta à floresta manchada de sangue, Johann respirou fundo sobre os cadáveres da matilha. Parece que esse é o último deles. Ele se virou para a criança aterrorizada. Joseph correu para abraçá-la, o alívio e a raiva em guerra em seu rosto. Joseph, Ser Johann, você foi inacreditavelmente imprudente. Você entende o quão perigoso isso foi? Mas então, o respeito relutante superou sua raiva. Mesmo assim, pensar que você se colocou na frente da morte por uma jovem serva, eu, Joseph, fui movido por sua ação honrada.
Enquanto o caçador expressava sua gratidão, a mente de Johann estava em outro lugar, uma cacofonia de ganância. Cucucu, qual deles eu vendo pelo preço mais alto? De repente, um grito primal de Del congelou o ar. Das profundezas da escuridão, uma nova ameaça emergiu. Um lobo, mas distorcido em proporções monstruosas, seus olhos queimando com uma inteligência maligna. Um monstro! Sir Johann, nós devemos fugir. Um monstro como esse requer um exército inteiro. Johann, no entanto, permaneceu imóvel, um sorriso lento e perigoso se espalhando por seus lábios. Eu pensei que este era um mundo normal e sem magia, mas havia monstros aqui? Ele olhou para a criatura, seu olhar frio e avaliador. Ei, você! Você é o líder deles? O monstro grunhiu, a terra tremendo com o som, que rivalizava com o da própria besta. Johann explodiu em movimento. O monstro avançou, uma avalanche de presas e garras, mas a resposta de Johann foi uma aula de violência calculada. Ele girou, o poder se acumulando no quadril, e desferiu um gancho devastador. O impacto foi um trovão, quebrando a mandíbula da criatura. Mas a pele era mais resistente do que ele esperava. Ah! Eu arranhei a pele! Maldito seja, o preço vai cair! Com seu último suspiro, o monstro liberou um uivo que não era apenas som, mas uma onda de choque psíquica. A energia invisível atingiu Johann, Joseph e a pequena dela, uma força que vibrava em seus ossos e atacava suas mentes. Johann cerrou os dentes, a força se esvaindo de seus membros como se arrancada à força. O que é isso? Estou perdendo minha força. Então, como se nunca tivesse existido, a pressão desapareceu. O mundo voltou a ter foco. Ofegante, Johann se levantou, o suor frio escorrendo por sua testa. O que acabou de acontecer? Ele olhou ao redor, o campo de batalha agora estranhamente silencioso. E o monstro? Havia desaparecido, deixando para trás apenas a carnificina de sua matilha. Seu olhar encontrou Joseph e dela, ambos inconscientes, mas seguros. Um suspiro de alívio escapou de seus lábios. Parece que todos estão a salvo. Ele se forçou a ficar de pé, a dor protestando em cada músculo. Eu não sei o que aconteceu, mas monstros podem vir novamente, então precisamos voltar rapidamente. Com um grunhido, ele ergueu o caçador desmaiado sobre os ombros e começou a árdua caminhada de volta. O peso era esmagador, mas a visão das peles de lobo que ele foi forçado a abandonar o assombrava. Eu queria aquelas peles de lobo. Bem, não há muito que eu possa fazer. À distância, as luzes da vila brilhavam intensamente. Os aldeões ainda estavam procurando por dela. Um pensamento oportunista surgiu na mente de Johann. Mesmo que eu não quisesse, eu salvei a dela. Talvez eu possa ganhar alguns pontos com o pai? Uma imagem fantasiosa de seu pai nomeando o seu sucessor brilhou em sua mente, apenas para ser imediatamente esmagada por sua própria lógica cínica. Sim, de jeito nenhum. Mas talvez, ele ponderou, ele pelo menos me nomeie para a guarda. Se isso acontecesse, eu não teria mais que me preocupar com comida. Sua reflexão foi interrompida. Uma coluna de cavaleiros, com tochas em punho, cavalgava em sua direção, não com o alívio de uma equipe de resgate, mas com a fúria de uma inquisição. A voz de seu irmão mais velho, Philip Aitz, cortou a noite, cheia de veneno e desprezo. Johann Aitz, onde você esteve? Como ousa desaparecer no dia da inspeção do pai? O sangue gelou nas veias de Johann. A realidade o atingiu com força total. Ah, certo, isso foi hoje. Antes que pudesse formular uma resposta, uma presença esmagadora se impôs. Montado em um cavalo de guerra, Lord Gezen Aitz, seu pai, o encarou. Sua expressão era uma máscara de fúria gelada. Johann se ajoelhou, o peso de Joseph ainda em seus ombros. Pai,
Eu realmente tive circunstâncias inevitáveis hoje. A resposta de seu pai foi uma única palavra, proferida com o peso de uma montanha. Silêncio. A lâmina de um machado maciço e ornamentado deslizou de seu suporte, brilhando sob a luz das tochas. Os olhos de Lord Gazen-Aitz se estreitaram em fendas perigosas, a promessa de violência brutal em seu olhar. Como ousa me ignorar? Eu vou arrombar essa sua cabeça insolente. Diante do machado de seu pai, a mente de Johann correu. Maldito seja! Mal sobrevivi na floresta e agora tenho que lidar com essa merda? A vida com certeza é difícil, mas o desespero rapidamente deu lugar a um cálculo frio. Não, eu posso transformar isso em uma oportunidade. Com uma velocidade chocante, ele se jogou no chão, sua voz explodindo em uma performance de desespero calculado. Pai, eu não estava ausente da inspeção de propósito. Cheguei atrasado porque estava salvando pessoas da floresta. Um grito da multidão confirmou sua história. Del? O pai da menina, Robert, correu para a frente, abraçando sua filha com lágrimas de alívio. Graças a Deus você está bem. Eu estive procurando por você em todos os lugares. Aproveitando o momento, Johann se levantou, sua voz ressoando com falsa nobreza. Vocês viram isso? Del estava cercada por uma dúzia de lobos devoradores de homens na floresta. Eu lutei para salvar a criança e consegui derrotar os lobos. Ele se curvou profundamente, um ato de perfeita deferência. Acredito que cumpri meu dever como filho de uma família de cavaleiros, então, por favor, me perdoe apenas desta vez. A resposta de Lord Gessen foi uma gargalhada gutural que cortou a admiração da multidão. É isso que aconteceu, meu precioso futuro capitão da guarda? Mas onde estão esses lobos? Você não espera que eu acredite em você sem nenhuma prova, espera? Quando Johann gaguejou que não estava mentindo, o rosto de seu pai se contorceu em fúria. Silêncio! Ele rugiu. Como ousa mentir para mim? Levado ao limite, ele o desafiou. Você quer um duelo ou algo assim? Tudo bem, vou provar minhas habilidades. Um sorriso cruel se espalhou pelo rosto de Lord Gessen. Ótimo! Vamos ver quão habilidoso você realmente é. Ele ergueu sua mão, ditando os termos com prazer sádico. Levante sua espada. Nós vamos duelar usando nada além de uma arma. O sangue fugiu do rosto de Johann. Com uma arma? Você nunca me ensinou a usar uma arma, seu desgraçado. Forçado a uma arena improvisada, Johann segurava uma espada emprestada. Seu irmão, Philip, aproximou-se com uma falsa preocupação. Johann, não é tarde demais para implorar por perdão. Mas a determinação de Johann endureceu. Implorar por perdão? Eu não fiz nada de errado. Um homem não foge. Ele se preparou, o desespero se transformando em uma nova resolução. Isso é para melhor. Se eu mostrar ao pai o quão habilidoso eu sou, até ele terá que me reconhecer. Com um grito de guerra que rasgou a noite, ele se lançou para a frente. Os músculos de suas pernas se contraíram, impulsionando-o sobre a terra batida. Então, algo se soltou. Uma aura monstruosa e opressora, roxa e vermelha como um hematoma, explodiu de seu corpo, uma pressão tão palpável que fez o ar estalar. Só pôde olhar com horror. Que diabos é essa aura monstruosa? O machado de Gessen desceu, uma lua de aço polido faminta por sangue. A espada de Johann subiu para encontrá-lo. O impacto foi um trovão. Por um momento, eles ficaram parados, uma imagem de força paralisada. Mas a força bruta de um veterano de guerra prevaleceu. Os músculos de Gessen se contraíram e, com um grunhido, ele empurrou Johann para trás. A força cataclísmica viajou pela lâmina de Johann, rasgando seus braços e o jogando para trás. Ele aterrissou com força. A dor explodia em seu peito, onde a ponta do machado o havia arranhado. Seu pai tremia.
não de esforço, mas de uma fúria primal e enlouquecida. Seu parasita! E a voz de seu pai, encharcada de álcool e ódio, derramou-se sobre ele. Você sabe porque eu não te ensinei a empunhar a espada? É porque você ainda seria um pedaço de merda inútil de qualquer forma! Ele avançou, o machado erguido para um golpe final. Você nunca vai me superar. Minha propriedade é minha e apenas minha. Ninguém pode tirá-la de mim. Nem você, nem o imperador. Ninguém. O mundo de Johann era uma névoa vermelha de dor e sangue. Ele perdeu a cabeça com todo o álcool. A lâmina desceu. O grito de Philip ecoou na noite. Johann! No último instante, em vez de se esquivar, Johann se lançou para a frente, mergulhando no arco da morte. O tempo pareceu parar. Os olhos da multidão se arregalaram em horror. Houve um som nauseante de metal rasgando carne e osso. E então, silêncio. Johann estava de joelhos, o rosto a centímetros do chão. Acima dele, o machado estava parado. Ele o havia pego. Suas mãos nuas, agora uma massa ensanguentada e quebrada, haviam parado a lâmina maciça. O sangue pingava no chão. O choque da dor era um ruído branco em sua mente. Ele olhou para suas mãos arruinadas. Naquele momento, ele entendeu. Eu perdi. Ele caiu para frente, ajoelhado na terra. Acima dele, seu pai o encarava, a fúria bêbada substituída por um desprezo gelado. Lord Gessen limpou sua arma e deu as costas para seu filho quebrado. Saiba seu lugar. Se eu te vir de novo, eu realmente vou esmagar sua cabeça. Enquanto a procissão se afastava, Johann permaneceu sozinho. Uma figura solitária no centro de um círculo de soldados e aldeões silenciosos, o nome Ser Johann, um sussurro de pena no vento da noite. Na pequena igreja, a indignação do padre Valberg era audível. Isso foi tão injusto da parte de Sir Gessen, ele explodiu, sua voz ecoando no espaço silencioso. Um cavaleiro deveria ter honra. Johann, com o rosto machucado e o corpo dolorido, conseguiu um sorriso cansado. Estou bem. Pelo menos estou vivo. A realidade de sua situação o atingiu. Ele nunca aprendeu a usar a espada, mas não sabia que seu pai era tão poderoso. Valberg explicou que Sir Gessen, como herdeiro, esteve em muitas batalhas. Sua derrota fazia sentido. Uma lenda sobre o barão Brits da propriedade vizinha, que matou 300 soldados servos sozinho, ilustrou a lacuna de poder. Johann percebeu seu erro de cálculo. Pensei que poderia derrotar facilmente meu pai beberrão, já que lutei contra um enorme lobo negro. A menção casual fez o padre congelar. Sir Johann, isso é verdade? Você realmente viu um lobo negro na floresta? Johann confirmou, mencionando que Joseph e Del também o viram. A reação do padre foi imediata e aterrorizada. Ele se agarrou a um amuleto sagrado, suas mãos trêmulas. Ele explicou que desde tempos imemoriais, os lobos negros são vistos como um tabu. Os sacerdotes os chamam de um presságio de morte. Histórias seculares alertavam que vinham trazendo morte e sangue. Apesar do ceticismo de Johann, o padre tentou tranquilizá-lo com um sorriso caloroso. Não se preocupe, talvez Deus esteja ajudando você, já que você é uma boa pessoa que coloca os outros acima de si mesma. A ironia fez Johann sorrir. Eu só quero dinheiro. Enquanto a paz se instalava na vila de Baltruden, um inferno se desenrolava na propriedade vizinha, a baronia de Brits. Gritos de terror ecoavam enquanto mercenários massacravam todos à vista, incendiando os corpos em piras gigantes. Eles eram eficientes, brutais e pagos em ouro. Em meio às chamas, um mercenário entregou o anel de sinete da família Brits a seu comandante, Sir Karamazov.
O comandante, uma figura imponente em armadura negra e dourada, esmagou o anel em seu punho. Brits, ele zombou. Tive grandes esperanças, pois ouvi dizer que matou 300 soldados servos sozinho, mas ele nem sequer aguentou 2 ataques. Ele nem vale a pena ser chamado de brinquedo. Ele se revelou, Karamazov, a espada do Sacro Império, o representante de Sua Majestade Imperial e o recolhedor de selos. Sua missão era clara, sua ordem absoluta. Decreto que punirei todos os nobres corruptos como Sua Majestade Imperial deseja. Todos os que estão com o imperador serão recompensados com ouro e honra infinitos. Matem, roubem e queimem todos eles. Vão! Com um rugido, seu exército avançou, e seu próximo alvo estava claro. A propriedade Aitz é a próxima. Aço gritou contra aço. Em um inferno de espigas e terra batida, 2 silhuetas se chocaram em um balé mortal. A força do impacto reverberou pelo braço de Johann, uma dor lancinante que ameaçava arrancar a arma de sua mão. Seu oponente, um cavaleiro envolto em armadura completa, era um golem de ferro, seus movimentos implacáveis e poderosos. Johann se esquivou, a lâmina do inimigo cortando o ar onde sua cabeça estivera momentos antes. Ele contra-atacou, mas sua espada apenas arranhou a placa de peito do cavaleiro. Com um giro que desafiava o peso de sua armadura, o cavaleiro desferiu um golpe horizontal. A lâmina vermelha e brilhante cortou a escuridão, e o mundo de Johann se tornou uma explosão de dor. Um jato de sangue carmesim pintou o chão. O elmo que ele usava rolou pela terra, seus olhos sem vida ainda arregalados de choque. Ele sentiu o sangue jorrar de seu pescoço, a vida se esvaindo em um jorro quente. Ah! Johann se sentou na cama, o suor frio escorrendo por seu corpo, o coração martelando contra as costelas. Ele levou a mão à garganta, o terror fantasma do aço frio ainda persistindo. Um sonho? Desde que vira o lobo negro, pesadelos o assombravam. A criatura, um presságio de desgraça, um sinal de morte, como os sacerdotes o chamavam, uivava sobre uma lua de sangue em seus sonhos. Ele tentou rir da superstição, lembrando que o padre a chamara de lenda. Não é como se eu tivesse feito algo de ruim para o lobo negro. A lembrança o atingiu. Ah, eu joguei uma pedra nele. Ele balançou a cabeça, forçando o pensamento para longe. Esqueça, pensamentos inúteis, hora de ir treinar. Sobre o sol poente, seus meio-irmãos o encontraram, o desprezo evidente em suas vozes. Ei, seu pirralho inútil, você acha que quebrar drogas é impressionante? Um truque baixo para alguém de origem humilde como você. Johann os ignorou, o sorriso fixo em seu rosto. As provocações continuaram, cada palavra uma agulha envenenada. O pai nunca nomearia lixo como você. Se ele te usasse, seria para quebrar seu crânio e alimentar os porcos. O sorriso de Johann desapareceu. Seu punho, envolto em faixas, se fechou. Ele se virou, não para eles, mas para a árvore mais próxima. Com um rugido que veio das profundezas de sua alma, ele desferiu um único golpe. A madeira explodiu. A árvore, grossa como a cintura de um homem, se estilhaçou em uma chuva de lascas, o som do impacto ecoando como trovão pelo campo. Seus irmãos olharam, com as bocas abertas em puro terror. Ele se virou, a poeira ainda se assentando, um sorriso frio agora em seu rosto. Oh, vocês disseram alguma coisa, irmãos? Cheguem um pouco mais próximo e repitam. Eles fugiram, dizendo que contariam tudo ao pai. O que eles disseram é verdade. A voz de Philip cortou a quietude. Seu irmão mais velho se aproximou, sua expressão ilegível. O pai não tem intenção de nomeá-lo para nenhuma posição. Johann deu de ombros, sem surpresa. É o que é. Terei que encontrar outra maneira de ganhar a vida. O pai teme você, disse Philip, suas palavras pairando no ar. Johann, você é incrivelmente forte. Para ele, essa força é uma ameaça.
Ele explicou que o pai queria filhos obedientes, não lobos selvagens guiados por seus próprios princípios. Ele temia que a força de Johann o derrubasse um dia, assim como ele mesmo derrubou seu próprio pai. Philip, então, entregou a Johann uma bolsa. Dentro havia um conjunto de armadura e uma sobrecasaca simples. Era a mesma armadura do seu pesadelo. O sangue gelou nas veias de Johann. Essa armadura, a mesma do meu sonho. Se eu usar isso, vou morrer da mesma forma. Um arrepio de medo percorreu sua espinha. Mas então, algo mais se acendeu dentro dele. Uma centelha de desafio. Mas, por alguma razão, sinto que posso superar isso, embora eu não tenha provas. Ele olhou para seu irmão. Philip o encarou de volta, sua voz calma e decidida. Johann, eu não sou como o pai. Não sou tolo o suficiente para descartar alguém capaz. É por isso que, quando eu me tornar Lorde no futuro, vou nomeá-lo Capitão da Guarda Aitz. Ele se virou para sair, deixando Johann com um último conselho. Até lá, não negligencie seu treinamento. E, por favor, pare de causar problemas. Eu nunca causo problemas primeiro, gritou Johann para as costas de seu irmão. Sozinho, ele olhou para a armadura, a imagem de sua própria morte ainda gravada em sua mente. Mas agora havia um caminho, um futuro. Ele pegou o peitoral. Seja qual for o caso, vou precisar de equipamento se quiser vencer. Ele vestiu a armadura, o aço frio, um peso reconfortante em seus ombros. O sol se pôs, lançando longas sombras sobre a terra. Na taverna da vila, a lenda de Johann Aitz crescia a cada caneca de cerveja. Estou dizendo a verdade, insistia um aldeão com fervor. Sir Johann matou os lobos. Ele era justo e puro, o epítome de um verdadeiro cavaleiro. Ele havia deixado as peles para trás, um sinal de que um cavaleiro não deveria ser obcecado por dinheiro. Em contraste, o desprezo pelo Lord Gessen, o porco bêbado e mulherengo, era tão espesso quanto a fumaça no ar. Em meio à celebração, Robert, o pai de Del, levantou sua caneca, seu rosto vermelho de alegria e álcool. As bebidas são por minha conta hoje, porque Sir Johann salvou minha filha Del. Um brinde uníssono ressoou pelas vigas de madeira. A Sir Johann, o cavaleiro justo. Falar mal de seu lorde na frente de um completo estranho? A figura se inclinou para a frente, e olhos vermelhos brilharam sob o capuz. A voz era um ruído baixo e sinistro que silenciou a taverna. Sua história, eu a acho bastante interessante. Conte-me mais sobre Johann Aitz. Longe da taverna, Johann caminhava sob o luar, a promessa de Philip ecoando em sua mente como um sino de ouro. O capitão da guarda. Seu caminho dourado finalmente havia chegado, um futuro seguro, livre da fome e do desprezo. Foi então que ele o viu, uma figura caída na estrada de terra, claramente bêbada. Com um suspiro resignado, o dever de seu futuro posto falou mais alto. Um capitão da guarda não pode simplesmente ignorar um cidadão bêbado. Ele se aproximou, sua voz cheia de uma gentileza ensaiada. Senhor, se você dormir aqui, vai pegar um resfriado. Onde é sua casa? Eu o escolto. Ao se inclinar, ele sentiu um frio que não era do ar da noite. Seus olhos se arregalaram, captando o brilho fraco de aço onde não deveria haver nenhum. Antes que um único músculo pudesse reagir, a lâmina fria e afiada pressionou contra sua garganta. O bêbado não estava bêbado. Num instante, a promessa de um futuro dourado se desfez em uma escuridão gelada, com um único pensamento gritando: mas que diabos! A lâmina de uma adaga pressionou contra sua garganta. A mente de Johann correu, um turbilhão de pânico e cálculo. Quem é ele? Um assassino enviado por Gessen? Não, ele viria pessoalmente. A senhora? Philip? Não, de jeito nenhum. Ele cerrou os dentes. O que você quer? Ele perguntou, sua voz tensa. Você está fazendo isso por dinheiro? Eu lhe darei tudo o que eu tenho.
A resposta do agressor foi fria. Se for dinheiro, eu tenho mais do que o suficiente. A figura encapuzada o encarou, um único olho roxo brilhando na escuridão. Johann Aitz, eu lhe farei uma pergunta. Se suas respostas não me agradarem, eu cortarei sua garganta aqui mesmo. Uma calma gelada tomou conta de Johann. Ele cerrou os punhos, sua mente afiada pelo perigo. Controle-se, Johann. Eu tenho que responder perfeitamente e sobreviver. Vamos começar. Ele examinou o físico de Johann, sua voz desprovida de emoção. Você tem um bom corpo. É difícil acreditar que você é filho daquele porco. Você é mesmo filho de Gessen? Johann engoliu em seco, o suor escorrendo por sua têmpora. Ele precisava da resposta certa. Com uma voz trêmula, mas firme, ele respondeu: Às vezes, um leão pode nascer da linhagem de um porco. Um silêncio tenso se seguiu. E então, uma gargalhada maníaca e desenfreada explodiu do assassino. Ele se inclinou para perto, seu hálito frio no ouvido de Johann. Essa resposta é muito do meu agrado. Nesse caso, me solte. Não. A palavra foi final, um selo em seu destino. O assassino o encarou, o sorriso demente se alargando sobre o capuz. Johann Aitz, você agora é meu. O homem era Caegal, a serpente venenosa, o maior assassino do Império, em uma busca de 20 anos por um sucessor. Uma profecia o levou a este território esquecido, a este filho bastardo, e agora ele ofereceu a Johann uma escolha simples. Meu nome é Caegal, eu sou o mestre da guilda Ressou. Você se tornará meu sucessor. Escolha. Morra aqui pela minha mão ou aprenda a minha esgrima. Os olhos de Johann se arregalaram. Sua mente, sempre focada na sobrevivência e no lucro, fez a única pergunta que importava. Quanto eu preciso pagar para aprender sua esgrima? A fúria de Caegal foi instantânea. Eu não estou aceitando dinheiro. Uma habilidade incrível, de graça. Seus olhos se transformaram em moedas de ouro. Que azar, quero dizer, que sorte grande! Ele imediatamente se agarrou a Caegal. Mestre, o que demorou tanto? Eu esperei minha vida inteira por alguém como você. Caegal o avisou que sua esgrima era de um assassino, uma desgraça para uma família de cavaleiros. Eu não me importo com honra ou vergonha. Por favor, me ensine, eu imploro. Tudo bem. Com a barganha selada, Johann fez mais um pedido. Ah, mestre, você mencionou que tinha muito dinheiro. Se eu aprender bem, você me dará uma mesada? O rosto de Caegal se contorceu. Esse pirralho realmente é outra coisa. Enquanto isso, de volta ao castelo Aitz, a fachada da família se desfazia. Lord Gessen partiu para uma viagem, deixando Philip no comando. A rivalidade entre o primeiro filho e sua madrasta, Madame Aitz, era uma ferida aberta, cada palavra um golpe velado. Eu cuidarei do castelo, disse Philip, sua voz um gume de aço. A resposta dela foi um sorriso frio por trás de seu leque. Não importa o quanto você se esforce, este castelo será meu. Besteira, Philip retrucou. O próximo senhor deste castelo não será outro senão eu, Philip Aitz. Lord Gessen, já cansado de suas brigas, os dispensou. Façam o que quiserem. Mas quando Philip o informou que Johann ainda não havia retornado, a fúria do Lorde explodiu, alimentada pelo álcool. Mate-o! Não perca meu tempo com aquele pirralho. A morte daquele fracote não me preocupa. Philip curvou-se em submissão. Entendido. Mas enquanto se afastava, seus pensamentos se voltaram para seu meio-irmão perdido na floresta. Johann, onde você está e o que está fazendo agora? Ao mesmo tempo, perto da floresta do castelo Aitz, o treinamento de Johann havia começado.
Caigal, seu novo mestre, observava com um olhar crítico. Eu deveria ver o quão habilidoso você é, ele disse. Mestre, posso pegar uma espada emprestada? Eu as quebro com frequência, Johann pediu. Com um suspiro resignado, Caigal concordou. Ele quebra espadas com sua grande força. Ele é realmente imprudente. Não há uma única coisa que eu goste nele. Talvez eu devesse matá-lo agora. A voz do mestre era fria. Você está pronto? Sim, Johann respondeu, sua energia contrastando com o ceticismo de seu mestre. Mas sua postura era um desastre, uma paródia da forma de um cavaleiro. Ele é mesmo filho de uma família de cavaleiros com essa postura? Este também deve morrer. Johann sentiu a intenção assassina. Mestre, eu tenho que usar esgrima ou posso lutar como eu quiser? Faça como quiser, Caigal respondeu, um sorriso predatório se espalhando por seu rosto. Use seus punhos, pedras, blefes, não importa. Então, ele fechou a distância em um instante, seus punhos envoltos em uma aura azul crepitante, apontando diretamente para o rosto de seu mestre. A surpresa nos olhos de Caigal foi genuína. Sua guarda subiu, interceptando o golpe. O impacto foi como o de um martelo de guerra, o choque reverberando por seus braços. Naquele momento, enquanto estilhaços de sua própria defesa de gelo voavam ao seu redor, Caigal percebeu. Todas as suas dúvidas eram infundadas. Esse pirralho, ele é monstruosamente forte. Se estilhaçou em uma chuva de fragmentos sob o luar. A força do punho de Johann foi mais do que um simples golpe. Foi uma onda de choque, uma pressão de ar concussiva que fez o mestre assassino recuar. Toda essa pressão de ar de um mero soco? A mente de Caigal correu, o choque visível em seus olhos. Se aquele soco me atingir, sei que meus ossos e músculos serão esmagados. É como não enfrentar um humano, mas um leão. Johann avançou novamente, um borrão de poder primal, mas Caigal não era um mestre de guilda à toa. Com um movimento que desafiava a lógica, seu corpo pareceu se liquefazer, fluindo ao redor do ataque de Johann como uma serpente. A lâmina de sua espada se tornou uma presa venenosa, traçando um arco imprevisível. Que movimento é esse? Johann gritou, sua mente incapaz de rastrear a trajetória. A lâmina encontrou seu alvo, não com a força de um machado, mas com a precisão de um bisturi. O impacto o enviou voando, aterrissando com força na terra. Caigal o observou, sua respiração calma. Eu sei que te acertei com o cabo da espada, mas você nem sequer desmaiou. Que ridículo! Ele olhou para o jovem, uma admiração relutante em seus olhos. Se você tivesse nascido 1000 anos antes, teria sido um herói lendário. Ele se aproximou, sua voz se tornando um sussurro sombrio. No entanto, você tem uma fraqueza crítica. Nesse ritmo, você morrerá, não importa o que aconteça. O choque nos olhos de Johann era real. Desculpe, eu vou morrer? Você não consegue controlar sua força, declarou Caigal, a sentença final. Essa força vai te matar. A ideia era absurda para Johann. Sem chance. Não é como se eu tivesse me atacando. Um desafio brilhou nos olhos de Caigal. Se está tão confiante, venha até mim de novo. Ele ergueu sua própria espada. Se conseguir quebrar a minha espada em vez da sua, eu lhe darei ouro. Os olhos de Johann se transformaram em moedas douradas brilhantes. Ouro? Com um grito de guerra alimentado pela ganância, ele se lançou para frente, canalizando toda a sua força em um único golpe esmagador. O aço cantou, o impacto foi um trovão, e mais uma vez, a lâmina de Johann se estilhaçou em uma chuva de fragmentos. A onda de choque viajou por seus braços, uma dor familiar e nauseante. Merda, isso é como quando eu estava enfrentando o pai. Você vê agora? Disse Caigal, sua voz cortando a dor de Johann. Você acabou de perder para sua própria força. Aprenda a controlar seu poder, Johann. Caso contrário, você morrerá. A lição finalmente se assentou. Johann olhou para suas mãos, a imagem de seu poder cortando a armadura de um cavaleiro como papel passando por sua mente.
Eu entendi agora. Eu preciso aprender a controlar minha força. Com uma nova determinação, ele olhou para seu mestre. Eu vou aprender e evitar a morte. Kaigal assentiu. Se você souber restringir seu poder, algo assim é possível. Ele demonstrou, fatiando a armadura de um cavaleiro caído sem sequer empunhar uma espada. Você viu isso? Se você for capaz de controlar sua força, não consigo imaginar o quão poderoso você será. Ele se aproximou, sua espada agora apontada para o coração de Johann. Chega, vamos treinar então. Será difícil, você pode até morrer. A voz de Kaigal era um desafio. Você está pronto? Um sorriso selvagem se espalhou pelo rosto de Johann, seus olhos brilhando com uma nova fome. Sim, mestre! A cena corta, mostrando o resultado do treinamento que se seguiu. Johann coberto de hematomas e inchaços, mas com uma determinação de aço em seus olhos. O treinamento com Kaigal era um exercício de frustração. Acho que finalmente estou aprendendo a me conter. Johann suspirou, assistindo seu mestre desviar de seus golpes sem esforço. Mas é tão difícil. Pelo menos ele havia conseguido aprender a não quebrar sua espada. A questão agora era quando ele aprenderia a verdadeira esgrima. Sua reflexão foi interrompida por uma visão inesperada. Um contingente de soldados em armadura completa, suas feições afiladas e orelhas pontudas marcando-os como elfos. Ele se aproximou, a curiosidade superando a cautela. Com licença, quem são vocês? Um deles se virou, o desprezo evidente em sua voz. Não consegue ver que estamos descansando? Vai embora de uma vez. A arrogância acendeu a fúria de Johann. O quê? Quem é você para me dizer o que fazer? O líder do grupo sorriu, um brilho perigoso em seus olhos. Quem eu sou? Sua voz ressoou com o peso de uma reputação forjada em batalha. Os mercenários designados por Sua Majestade Imperial, os Lobos de Aquitaine. A palavra mercenários foi como um raio na mente de Johann. Sua raiva se evaporou, substituída por uma ganância ofegante. Mercenários? Eu também queria um emprego. Ele se aproximou, os olhos brilhando. Qual é o pagamento? Os mercenários riram. O que ganhamos é incomparável ao que um capitão da guarda ganharia. Ganhamos 2 moedas de ouro por um único trabalho. 2 moedas de ouro! A quantia era astronômica. Eu nunca vi moedas de ouro na minha vida, ele pensou, sua loyaldade ao seu sonho de se tornar capitão da guarda vacilando. Deveria mudar meu plano de carreira? De repente, uma presença avassaladora silenciou a conversa. Montado em um cavalo de guerra, um cavaleiro em armadura dourada e resplandecente se aproximou. Johann sentiu uma atração inexplicável, uma aura que parecia puxar sua própria alma. Inconscientemente, sua mão foi para o cabo de sua espada. Em um flash, uma lâmina estava em sua garganta. Um dos cavaleiros elfos o havia interceptado, a fúria em seus olhos. Que rude! Você ousa tentar e desembainhar sua espada na presença de Sir Karamazov? Eu vou decapitá-lo aqui e agora! A voz do cavaleiro dourado era calma, mas carregada de uma autoridade absoluta. Está tudo bem. Ele ergueu a mão, e o elfo recuou instantaneamente. Quem é você? Johann gaguejou intimidado. Olá, eu sou Johann da Casa Aitz. O cavaleiro, Karamazov, removeu seu elmo, revelando o rosto de um elfo de beleza e poder de outro mundo. Por um instante, o mundo de Johann se desfez. Ele nunca havia sentido nada assim, nem quando viu o lobo negro, nem quando seu pai tentou matá-lo. A intenção assassina que emanava do cavaleiro era sufocante. Era como se ele fosse uma presa colocada diante de um predador supremo. A voz de Karamazov era um sussurro, mas atingiu Johann com a força de um golpe físico. Mova-se, você está no caminho. Com um leve toque, ele empurrou Johann para o lado. O elfo o olhou com desdém. Nossa, você está com tanto medo. Tenha cuidado da próxima vez. Enquanto os mercenários se reagrupavam, a cavaleira em treinamento, Jane, aproximou-se de seu comandante com preocupação em sua voz. Sir Karamazov, está tudo bem deixá-lo aqui?
Karamazov não se dignou a olhar para trás, para o jovem que ele havia descartado tão facilmente. Um sorriso enigmático brincou em seus lábios, e sua voz era suave, quase entediada, o que a tornava ainda mais ameaçadora. Eu não quero causar um tumulto em um dia tão bom como este. Ele fez uma pausa, olhando para o portão do castelo à distância. Ainda não, isto é. Um cavaleiro do imperador? Uma existência quase mítica, um dos mais fortes do continente. Ele olhou de volta para a vila miserável e o castelo em ruínas de seu pai. Que razão ele teria para estar aqui, neste território esquecido e decadente? E Johann sabia, com uma certeza arrepiante, que sua luta pela sobrevivência havia acabado de entrar em uma arena muito maior e mais mortal. O quê? Ser Karamazov chegou? A notícia atingiu o castelo Yates como um raio. Philip correu pelos corredores, os suores correndo por sua testa, a mente girando com a mesma pergunta que queimava em todos os lábios. Por que uma pessoa tão estimada viria a um lugar como este? Ele chegou ao pátio, ofegante, e se apresentou com toda a formalidade que conseguiu reunir. Saudações, eu sou Philip Yates, o próximo senhor da casa Yates. Posso perguntar o que o traz aqui, Sir Karamazov? Sua recepção foi imediatamente usurpada por sua madrasta, Madame Yates, que se aproximou de Karamazov com um sorriso predatório. Oh, meu Deus, Sir Karamazov, você é incrivelmente bonito, ela arrulhou, apresentando seu próprio filho, John, como o verdadeiro Lorde do futuro. Karamazov a ignorou completamente. Ele se moveu em direção ao salão do trono, sua presença enchendo o espaço com uma autoridade gélida. Ele se sentou no trono de Gessen, o emblema dos machados Yates, pairando sobre ele como um presságio. Sua voz era o som de pedras de moinho se moendo. Onde está Gessen? Philip, ultrajado pela falta de respeito, protestou. Sir Karamazov, não importa sua reputação, dirigir-se ao Lord Gessen dessa forma é impróprio. De modo algum, Madame Yates interrompeu, vendo sua oportunidade. Ele é o maior nobre do império, não há nada de errado em ele chamar Lord Gessen como bem entender. A mão enluvada de Karamazov se fechou no braço do trono, o metal rangendo sob a pressão. Sua paciência havia se esgotado. Calem-se! A palavra atingiu a sala como um golpe físico, silenciando as brigas mesquinhas. Todos vocês, sumam daqui, ele ordenou, sua voz baixa e mortal. Tragam-me um pouco de álcool. Até Gessen chegar, eu esperarei, dentro deste castelo. Longe dali, na escuridão da floresta, aço cantava contra aço. O treinamento de Johann com Caegal estava em pleno andamento, mas sua mente estava em outro lugar. Ele se esquivou de um golpe. O vento da lâmina de seu mestre roçando seu rosto. Ele não conseguia se concentrar. Concentre-se! Caegal rugiu, sua adaga agora pressionada contra a garganta de Johann. Se as adagas que eu acabei de lançar em você fossem envenenadas, você estaria morto. Por que não está se concentrando? Johann gaguejou sobre os cavaleiros imperiais que chegavam à vila. A preocupação com o poder de Karamazov o distraía. Ele perguntou a seu mestre se Karamazov era mais forte do que ele. A resposta de Caegal foi um silêncio sombrio e pesado. Finalmente ele falou, seus olhos fixos em um ponto distante na escuridão. Se eu tivesse que enfrentar Karamazov, eu me viraria e fugiria sem hesitação. O choque paralisou Johann. Caegal, a serpente venenosa, fugiria. A fúria do mestre explodiu. Seu idiota, conheça o seu lugar. Agora mesmo você não consegue nem controlar sua própria força. Você é apenas um pestinha ignorante que não conhece nem o básico da esgrima. Com uma nova determinação, Johann se preparou. Eu farei isso. O treinamento se tornou um borrão de movimento e impacto. De novo, Caegal gritava. A cada golpe, a espada de Johann era desviada. De novo, a cada parry, seus braços tremiam com o choque. De novo, a frustração o consumia.
Por que não está funcionando? Não é nem mesmo uma espada de verdade, é uma bainha. Por que não consigo cortá-la? Caegal parou o ataque. Isso mesmo, o fluxo de força. Não balance apenas cegamente. Ele gesticulou, traçando o caminho da energia. Transfira o fluxo de força e concentre-o na ponta da espada. Enquanto Johann balançava, o comando de seu mestre ecoando em sua mente, algo clicou. O poder bruto que sempre explodia dele sem controle começou a afunilar, a concentrar. Lentamente, dolorosamente, ele começou a entender o que significava controlar sua força. A bainha se partiu. O som do metal quebrado foi música para os ouvidos de Johann. Ele ergueu a lâmina triunfante. Eu consegui! Eu cortei! Agora eu peguei completamente o jeito! Nem foi tão difícil assim! A celebração foi interrompida pela voz fria de seu mestre. Johann, desta vez eu não vou me conter. Venha até mim novamente. A atmosfera mudou. Então, algo mudou. Johann se esquivou, não com um movimento desajeitado, mas com um fluxo serpentino que espelhava perfeitamente o de seu mestre. Ele contra-atacou, e sua lâmina se tornou uma presa, sua forma, a imagem cuspida da técnica da serpente venenosa. O choque nos olhos de Caegal foi absoluto. Que pirralho é esse? Eu claramente não o ensinei a controlar a força, mas ele pode usar livremente a técnica secreta da língua da serpente? Ele havia absorvido perfeitamente uma técnica que só viu no primeiro dia em que se conheceram. E ele estava usando-a melhor do que o próprio Caegal. A experiência de um velho assassino lhe disse uma verdade arrepiante. A menos que o milagre aconteça, Johann já havia se tornado alguém que ele não podia derrotar. Caegal, o mestre da guilda do veneno de Nessus, murmurou baixinho. Que pirralho absurdo! Naquela noite, a decisão foi tomada. Johann, meus ensinamentos aqui terminam. Eu partirei ao amanhecer. Johann protestou, sentindo que mal havia começado, mas Caegal foi firme. Você já possui tudo o que é necessário. Por mais que eu odeie admitir, você se tornou mais forte do que eu. Com uma rara demonstração de satisfação, ele acrescentou: agora, vá viver como desejar. Você trabalhou duro até agora. Enquanto se sentavam ao redor do fogo, Johann perguntou a seu mestre sobre presságios, sobre o lobo negro e seu sonho de decapitação. Caegal deu um conselho final. Primeiro, encontre uma arma que suporte sua força. Você precisará pelo menos de aço danus. Aço danus, um metal lendário, imbuído de energia mágica, extremamente raro e inimaginavelmente caro. A menção fez os olhos de Johann brilharem, mas a realidade rapidamente se instalou. Enquanto seu mestre se preparava para desaparecer na escuridão, Caegal deu sua última lição. Não foi uma técnica de espada, mas um credo, brutal em sua simplicidade. Se for perigoso, corra. Se não puder evitar, mate. E sempre sobreviva. As chamas da fogueira dançavam nos olhos de Johann, refletindo uma nova e terrível compreensão. Ele apertou as mãos enfaixadas, a promessa um voto silencioso. Eu me lembrarei dessas palavras, mestre. Naquele exato momento, dentro das muralhas frias do castelo Eitz, um predador diferente ocupava o trono. O álcool se adequa ao seu gosto? Perguntou Madame Eitz, sua voz um mel venenoso. Tem gosto de mijo podre. Karamazov rosnou, a taça batendo na pedra. Leve-o. Seus lábios se curvaram em um sorriso convidativo. Que pena! O único álcool melhor do que este está no quarto do Lord Jessen. Ela se inclinou, sua voz um sussurro sedutor. O quarto dele é muito confortável. Tenho certeza de que você não ficará desapontado. Apenas nós dois. Não poderíamos nos divertir maravilhosamente, não acha?
A resposta de Karamazov foi uma só palavra, proferida com um frio que congelou o ar. Suma. O sorriso de Madame Yates vacilou. Ela tentou mudar de táticas, lembrando-o de que Lord Jessen chegaria tarde da noite, mas a paciência do cavaleiro havia se esgotado. Seus olhos brilharam em um vermelho malévolo. Eu já estava ficando farto disso de qualquer maneira. A cor de sangue fresco sob o luar. Um sorriso lento e cruel se espalhou por seus lábios. Eu já estava ficando farto disso de qualquer maneira. Com uma velocidade que desafiava a percepção, sua mão enluvada se disparou, um borrão de ouro e aço. Os dedos se fecharam em volta do pescoço de Madame Eitsu, levantando-a do chão como uma boneca de pano. O sorriso em seu rosto se alargou, tornando-se uma máscara de puro sadismo. Tudo bem, eu vou me divertir. O entretenimento conhecido como massacre. Do lado de fora da porta maciça, Philip só pôde ouvir os sons abafados da carnificina que se seguiu, os gritos abruptamente silenciados. Ele apertou a mão contra a boca, seus próprios soluços de horror presos em sua garganta, enquanto a luz sob a porta pulsava com um brilho vermelho doentio. Longe de lá, alheio ao inferno que se desenrolava em seu lar, Johann caminhava em direção à vila. Ele parou no topo de uma colina, seu corpo envolto na armadura que Philip lhe dera, o aço frio um peso desconhecido em seus ombros. O cheiro o atingiu primeiro, fumaça acre, espessa e oleosa. Então ele viu a luz, não as tochas acolhedoras da vila, mas um brilho laranja e doentio que pintava a parte de baixo dos nuvens, pulsando como um coração moribundo. Ele ficou ali, paralisado, enquanto a compreensão lentamente se infiltrava em seu choque. Um único pensamento, um sussurro de descrença e horror nascente, escapou de seus lábios. O que é isso? Diante dele, sua vila não era mais um lar, era um inferno. Línguas de fogo devoravam os telhados de palha, lançando brasas para o céu noturno. Colunas de fumaça negra subiam em espirais grossas, sufocando as estrelas. Por que a vila está pegando fogo?